Bem-vindo, aqui na minha frente eu tenho... Essa aqui é uma capa da Spigen, então é para o iPhone 17 Pro e acredito que seja a capa Chix-Ray, acho que é assim que elas são chamadas. Enfim, vou mostrar o unboxing, testar o encaixe, dar uma olhada e também dar minha opinião, além de algo que quero acrescentar no final do vídeo que provavelmente você vai querer saber sobre essa capa específica. Então vamos direto ao assunto. Não tem muita coisa aqui dentro, só a capa mesmo, e é isso. Então a própria capa, a parte de trás é feita de plástico com esse visual muito legal, tenho que admitir. Ficou muito irado, meio que quer dizer, é realmente um visual de raio-x. Então nesse raio-x ele esconde o seu MagSafe bem aqui, como você pode ver parcialmente. Tudo ao redor aqui, então é uma capa bonita. Em termos de aparência mesmo, em termos de encaixe, é só colocar o aparelho ali dentro, que obviamente vai proteger muito bem o seu dispositivo. Tem alguns detalhes extras aqui para dar mais durabilidade caso você derrube. Todos os botões estão cobertos, como você pode ver aqui, tudo está coberto, mas eles não... eles usam o método de corte, então isso facilita na hora de apertar os botões, porque tem um corte em cada lado, então o botão ou o silicone fica só na parte de cima e de baixo de todos eles, até mesmo do menorzinho aqui. Agora, se a gente virar para trás, ou na parte de trás do lado direito, também temos a mesma coisa aqui, então é cortado de cada lado para facilitar o acesso ao botão de energia, mas... eles estão usando uma cobertura no botão da câmera. Então, vamos ver como isso funciona, porque é um pouco diferente do que normalmente se vê. Por exemplo, eu tenho aqui uma capa da ESR e essa tem um botão capacitivo que transfere o toque para o botão real. Já essa aqui é só uma cobertura de silicone, então estou curioso para ver como isso vai funcionar na câmera. Vamos abrir para testar. Parece estar funcionando muito bem, então não há realmente nenhum problema com isso, como você pode ver. Funciona muito bem agora, mesmo com um toque bem leve, apenas deslizando suavemente sobre ele. E você pode ver que ainda está funcionando, então está cumprindo o papel muito bem, até melhor do que eu esperava, considerando que há algum tipo de obstrução agora. Em termos de encaixe, obviamente se ajusta muito bem ao dispositivo, né? Oferece um pouco de proteção para a tela, então se você deixar cair ou se costuma colocar o telefone com a tela virada para baixo, não precisa se preocupar com arranhões. Eu também tenho uma película de vidro temperado que está começando a descolar bem aqui, então isso é algo com que você precisa se preocupar. O vidro temperado precisa ser aplicado muito bem, porque se ele ficar um pouco para um lado ou para o outro, você pode acabar com situações como essa. O meu vidro temperado está, sei lá, 1/10 de milímetro fora do lugar. E você pode ver só um pouquinho da borda aqui. E aqui a capa está, na verdade, levantando o vidro temperado. Então, ao aplicar o vidro temperado, talvez seja melhor colocar primeiro a capa e depois o vidro. Assim, a própria capa vai servir como um tipo de guia para o vidro temperado. Agora, como eu estava mencionando, nós temos o pequeno contorno bem aqui que protege a tela mesmo com o vidro temperado. Então você não precisa se preocupar com a espessura extra, ainda vai cobrir. Na parte de trás, né, se você quiser usar algum tipo de proteção para a lente, né, não vai conseguir aqui, pelo menos não aquelas maiores que você pode simplesmente encaixar, como anéis específicos que eu mostrei aplicando em um dos vídeos. Também não será possível usar essas proteções maiores que cobrem toda a ilha de câmeras, ou aquelas placas que protegem tudo com uma única peça de vidro ao redor, porque este caso tem seu próprio tipo de borda ao redor dele. Então ele é cortado com bastante precisão, o que significa que suas câmeras não podem ter quase nada aqui, a menos que tenha, sei lá, uns milímetros de espessura. Como você pode ver, não há muito espaço entre a saliência da câmera e o case em si. Então, a única maneira de proteger suas lentes é se você tiver algo assim, círculo.
círculos de vidro que você colaria em cima da sua lente para protegê-la dessa forma, supondo que você queira proteger suas lentes. O estojo em si aqui na parte de trás vem com uma pequena saliência e cobre o vidro, eu acho, a parte de trás das câmeras muito bem. Então eles mal se projetam dessa área aqui e este ainda tem ainda mais borda. Então você não vai arranhar suas câmeras de jeito nenhum. Mesmo se você tentar arranhar, isso não vai acontecer, então nesse aspecto está protegendo o seu dispositivo muito bem. Agora, a coisa importante que eu quero mencionar, na verdade não, antes de chegar a isso, mais uma coisa, o encaixe, assim como antes, este aqui é um pouco mais preciso, ou talvez seja só a luz agora. Então, sim, parece que os recortes estão bem centralizados aqui. Agora, quando se trata de conectar seu dispositivo com alguns cabos mais grossos, como por exemplo este aqui, como você pode ver, a carcaça deste plug tipo C é bem grande. Vamos ver como ele se sai. Não interfere em nada, então você pode usar cabos bem grossos ali e não deve ter nenhum problema. Agora, a parte importante que eu queria mencionar, uma que eu sei por experiência, não minha, mas de alguém que trabalha aqui, é que essa pessoa comprou o mesmo tipo de case, exatamente igual, mas para Samsung, o S25 Ultra. Eles produzem para diferentes modelos, então, obviamente, ele comprou antes mesmo desses saírem, mas o case é exatamente o mesmo. Então, essa área bem aqui é feita de plástico, né? O que está tudo bem. A única coisa com a qual você precisa se preocupar é que as partes dele que ficam desse lado vão começar a desgastar em algum momento, então vai começar a descascar, já que é tinta. Isso não é realmente algo com que você precise se preocupar. Isso, na verdade, não é tão importante assim. O que importa, deixa eu só tirar aqui, é que a maior parte desse case é feita de silicone, exceto por essa parte aqui que é de plástico. Então, todas as partes dele, que é toda a borda ao redor, junto com a proteção do platô da câmera, são feitas de silicone. Agora, algo que acontece com o silicone é que ele tende a amarelar com o tempo. E isso vai variar dependendo de quanto você realmente usa esse dispositivo. Eu não tenho certeza se isso é algum tipo de processo de oxidação que acontece para deixá-lo amarelo ou não, já que eu tenho cases aqui que não foram usados por muito tempo e, no geral, não foram muito usados, então ficaram basicamente guardados e não tem aquele tom amarelado desagradável do qual estou falando, mas ainda assim consigo mostrar isso em parte. Então aqui está um case que foi usado só um pouco e já começa a ficar com esse aspecto amarelado em algum lugar aqui, embora a câmera não esteja necessariamente captando isso. Eu consigo ver sutilmente, ele tem um leve tom em geral se comparado com este aqui. Você pode ver que este aqui é bem transparente, sem nenhum tom. Este aqui, por outro lado, né, você pode ver ao lado que ele tem um tom um pouco diferente, como se algo estivesse errado. Agora eu tenho outro que eu não faço ideia do que aconteceu com ele. Também é de silicone, mas esse ficou com acabamento fosco. Eu não sei exatamente por que ele resolveu ficar com acabamento fosco sozinho, aliás. Talvez até dê para limpar, mas dá para ver claramente que este está muito mais amarelo do que aquele. O que você vai perceber é que sua capinha vai ficar amarelada assim, tirando esse efeito fosco, que basicamente não costuma acontecer, então não sei o que houve aqui, mas ela vai ganhar esse tom amarelado em toda a volta, ou seja, toda a parte de silicone vai começar a ficar assim, e obviamente quanto mais tempo você usar, mais amarelada ela vai ficar. Então eu quero te alertar sobre isso. Para a pessoa que trabalha aqui e que comprou esse tipo de capinha, isso aconteceu mais ou menos depois de uns 4 meses de uso, ficou amarelada. Então vai ser um processo gradual, ela vai começar a ficar com esse aspecto meio feio. Então, se você for comprar isso, eu provavelmente recomendaria escolher algo que não seja de silicone transparente. Por exemplo, aqui está uma capinha da ESR e essa, como você pode ver, é de silicone preto fosco ou borracha, seja lá o que for. Então, essa aqui não vai ter o mesmo problema que essa outra. Então, pode ser uma opção muito melhor. Se você não quiser trocar sua capinha a cada 4 meses, só porque ela ficou amarelada e feia, se isso não te incomoda, tudo bem, ela vai durar muito mais tempo. Aliás, tem pintura dos dois lados, então vai durar muito mais. Você não precisa se preocupar tanto com a pintura descascando, mas sim com o tom amarelado que ela vai adquirir. Então, se você não se importa com isso e só gosta do visual, ou talvez troque de capinha com frequência, novamente, essa pode ser uma boa opção.
provavelmente seria melhor se você tivesse várias capinhas diferentes para ir alternando, assim ela vai durar mais, já que parece que ela só vai ficando desgastada com o uso contínuo. Quanto mais você realmente usa, então se ela fica largada por aí, por exemplo, como essa aqui, que está aqui há cerca de 1 ano e como não está sendo realmente usada, também não está sendo levada para fora com frequência porque não tem mais um celular para ela, ela não está chegando lá, mas obviamente é muito mais devagar do que você esperaria de uma capinha que você usa diariamente. Então é algo para se ter em mente. De qualquer forma, espero que você tenha achado este vídeo útil. E se achou, não se esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.